told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Agora são 2h58 e eu finalmente finalizei a arte que eu estou fazendo desde ontem. Foram aí cerca de 10 horas fazendo essa arte e eu não aguentava mais, de verdade, não aguentava mais. O que eu queria falar é que, atualmente, eu estou com muita coisa pra fazer, né? Eu acho que eu tô sempre falando isso. Eu tenho a sensação de que eu tô sempre falando isso nos últimos tempos. Tem muita coisa pra fazer. Tô cheia de coisa pra fazer. Meu Deus, quanta coisa pra fazer. E realmente, tá? Não tô mentindo, não. Eu realmente tenho muita coisa pra fazer. Eu tô me dividindo demais. E eu sinto que eu não vou dar conta de terminar. Não é que eu não vou dar conta, é que eu vou surtar. Não acho que eu vou surtar. Apesar de que talvez eu surte. Mas eu acho só que eu não vou conseguir mesmo. Tipo, é cronologicamente impossível fazer o que eu quero fazer. Ai, cacete. Gente, não me chama, não tenho tempo. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions, safely. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora são 12h23. E eu acordei tarde de novo hoje. Vocês acreditam? Eu tô num processo de arrumar o meu sono desde que eu voltei da praia, desde que eu voltei da casa da minha mãe. Isso já faz, sei lá, umas 3 semanas, mais ou menos. E faz 3 semanas que eu não consigo. O meu celular tá pra despertar às 7h30 da manhã, que é o horário que eu acho plausível pra acordar. E que eu já acordava antes de ir pra praia. E eu todo dia acordo 10 horas da manhã.
Tipo, eu sei que 10 horas da manhã, teoricamente, não é tarde. O problema é que 10 horas da manhã é o horário que eu começo a trabalhar. O que significa que eu tô acordando e já tô, em seguida, indo trabalhar. Então, tipo assim, eu mal tomo café, eu tô tomando café, tipo, na mesa de trabalho. Eu não tenho tempo pra fazer minha caminhada. Já faz, sei lá, dias, meses, horas, anos que eu não saio pra fazer uma caminhada, tipo assim, de manhã, cedo, pra parar, pensar na vida. Não. Tudo na minha vida está na mais caótica correria. Correria, tá certo. Tá tudo na mais caótica correria, assim. Mas tudo bem, gente. É o que tem pra hoje. Acordei. Fiz minha skincare rápida, né? O que mais que eu fiz? Nada, só trabalhei mesmo. E eu estava fazendo o rascunho de 2 artes, que eu vou deixar aqui o rascunho. Na verdade, o primeiro rascunho eu terminei, e o segundo rascunho ainda falta terminar uma parte, mas já vou deixar aqui o resultado, enfim, do rascunho, veja bem, não da arte. Porque, né? Daí já é outros 500. Eu gravei um estúdio vlog há muito tempo atrás. Eu tava na casa da minha tia, inclusive, cuidando das gatas dela. Então, foi no final de janeiro pro comecinho de fevereiro. E nunca mais eu voltei pra esse formato. Mas eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo. Gosto muito de consumir esse tipo de vídeo. Onde as pessoas que trabalham com ilustração, designer gráfico, enfim, com essa área da criação, né? Mostram mais ou menos como está sendo a rotina, o processo de determinadas coisas. E eu tenho um projeto, inclusive eu comentei nos vlogs anteriores, que é um projeto secreto, que eu estou mantendo em segredo de Estado, por enquanto. E eu vou chamar ele de Projeto Discobol, tá? Esse vai ser o nome do projeto, porque eu não posso falar o que ele é. Na verdade, não é que eu não posso, é que eu não quero mesmo, porque eu quero manter ele em segredo até que eu entenda que ele finalmente vá sair do papel, porque eu acho que as coisas funcionam melhor desse jeito. Inclusive, fica a dica. Então, eu vou chamar ele de Projetinho Discobol. E para esse projeto, eu preciso fazer diversas artes, diversas ilustrações também, né? Porque vai acabar entrando ilustração de um jeito ou de outro, para esse projeto Discobol. Enfim, agora são 12h39 e eu finalizei 2 ilustras que eu precisava fazer para esse projeto Discobol. E as 2 ilustras são de Stranger Things. A primeira delas, na verdade, assim, eu terminei os rascunhos. Não sei se eu falei isso, eu já esqueci, tá vendo? Acabei de falar e eu já esqueci. Mas eu terminei só o rascunho, tá? A ilustração final eu ainda não finalizei. Mas a primeira delas, eu quis fazer bem no estilo das imagens que tem de Stranger Things, que são os personagens tudo muito juntos ali, e um Demogorgon gigante, ou então um Devorador de Mentes. Claro que eu coloquei o Demogorgon porque ele é o ícone, né, da série. Eu acho que ele é um grande ícone da série. Um ícone injustiçado. E eu coloquei os personagens na versão da primeira temporada, digamos assim, né? E eu coloquei, obviamente, a Max. Dane-se que ela não tá na primeira temporada, mas pra mim não existe esse grupo sem a Max. Então, vai ter a Max, aceitem que dói menos. Tudo bom? Não, espirra, ainda fica olhando pra minha casa. Quer entrar? E a outra, eu quis fazer... Eu vi uma ilustração e eu gostei muito dela, que era o Steve e todas as crianças, tipo, meio que atrás dele. Porque o Steve, gente, eu não sei se vocês sabem, mas ele é conhecido como a babá, né, na série. Tem essa brincadeira ali. E aí eu quis muito fazer essa pegada, só que, mais uma vez, estou na vibe cartoon, então eu fiz na vibe cartoon. Mas, enfim, é isso. Vou almoçar agora. Graças ao Senhor Jesus, o almoço já está pronto, porque eu cozinhei ontem. Nossa, eu cozinhei horrores. Fiz uma panelona de arroz, fiz uma panelona de feijão, fiz estrogonofe, mas a mistura provavelmente vai ter que fazer de novo, né? Hoje, talvez para janta, não vai ter mistura. Mas tudo bem. O que importa é que o arroz e o feijão tá na geladeira. É só pegar e comer, porque eu odeio cozinhar. And what I want is spicy, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down.
myself, change my fate. You won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Estamos em 1 hora dessa ilustração e, por enquanto, esse é o resultado. E eu tô colocando o vídeo em time-lapse, né? Eu sempre gravo, tipo, mais ou menos 1 hora, aí coloco o vídeo no editor e coloco ele em time-lapse pra facilitar depois, na hora de colocar dentro do vlog, né? Enfim, enquanto ele vai salvando, vocês piscaram, né? E eu estou assistindo a 3ª temporada de Stranger Things. Enfim, vocês piscaram e eu estou assistindo a 3ª temporada de Stranger Things, que é a minha temporada favorita até o momento. A 4ª temporada não ganhou da 3ª. E a 5ª temporada a gente ainda não tem, né, dona Netflix? Então, por enquanto, a 3ª temporada é minha favorita. E eu comecei a assistir porque, enfim, tô fazendo uma ilustração de Stranger Things. Nada mais justo que eu assista Stranger Things enquanto eu esteja fazendo uma ilustra de Stranger Things. Então, eu estou assistindo a 3ª temporada, que é a minha fave, por motivos de... A 1ª temporada já começa que não tem 2 personagens que eu gosto muito. O Will, ele tá lá, obviamente, o Will existe na 1ª temporada, mas ele não aparece direito, porque, enfim, ele vai pro mundo invertido. E não tem a Maxa, e a Maxa não tem mesmo, né, que ela só aparece a partir da 2ª temporada, então já são 2 personagens aí que eu gosto muito, que simplesmente só não aparecem. E o Will, inclusive, é um dos meus favoritos do quarteto, ele e o Dustin. Eu nunca consigo decidir entre os dois, eles oscilam no primeiro lugar, então os 2 são os meus favoritos. E a 1ª temporada eles não aparecem tanto, né? E eu acho que a galera não tá tão entrosada assim. A 2ª temporada, pra mim, é a que eu menos gosto. É a temporada, tipo, é a última, sabe? É no meu ranking de temporadas. Porque eu acho que os núcleos estão muito aleatórios e muito divididos. Tipo assim, a galera tá muito separada. Separada até demais. Tipo, o Jonathan e a Nancy tá num canto. Aí o Will, coitado, tá esquecido no churrasco. A Eleven tá lá naquele negócio de descobrir o negócio da mãe dela. Enfim, eu não sou muito fã da 2ª temporada. Eu acho que... não que eu não goste dessa separação de Stranger Things, porque isso é meio que uma fórmula, né? Todas as temporadas de Stranger Things é assim. Eles separam em vários núcleos, vários grupos. Cada grupo vai pra um canto descobrir uma coisa diferente. E aí eles se juntam e com todas essas informações eles resolvem o problema. Basicamente, todas as temporadas são assim. Só que na 2ª temporada, pra mim, os núcleos, não sei, não funcionam tanto. E tipo, sei lá, sabe? Eu só acho que, pelo menos, o sexteto tem que estar o máximo possível juntos. E na 2ª temporada nem eles estão muito juntos, sabe? Tipo, o Lucas fica meio mais com a Max, o Dusty fica mais com o Steve, o Mike tá sendo o Mike, né? Tipo, o Mike sendo o Mike. E o Will tá esquecido no churrasco, né? Pela garotada, tadinho do bichinho. E a 3ª temporada, pra mim, é a melhor de todas, justamente porque os núcleos funcionam muito bem. Então, tipo assim, enquanto a gente tem, primeiramente, o grupo, o sexteto, o mais junto possível, né? O único que fica meio que de fora ali por um tempo é o Dustin, mas porque ele se junta ali com a Erica, com a Robin e com o Steve. Mas ainda assim esse núcleo é impecável. Eu amo o núcleo dos adultos, né? O Murray, a Joyce, o Alexei e o Hopper. Eu amo esse núcleo, tudo pra mim. O núcleo das crianças são ótimos também, principalmente porque a Nancy e o Jonathan estão dentro desse núcleo. Então, tipo, não ficam tantas pessoas espalhadas por aí, sabe? São poucos núcleos e que funcionam muito bem separados e quando juntam, né? Maravilhoso, a gente já sabe, né? Magia de Stranger Things. Do nada eu tô falando de Stranger Things aqui, né? Tipo, completamente aleatório.
Mas, enfim, sobre a Ilustra. Estou fazendo ela toda em preto e branco primeiro, pra depois colorir. Porque, enfim, pensar em cores só depois. Eu até comecei a colocar uma cor no cabelo do Will, porque o cabelo do Will é castanho, né? Mas aí depois eu desisti, coloquei preto, vou deixar tudo preto e branco mesmo. E depois eu coloco cores. E é isso. Por enquanto, estou neste momento aí que eu mostrei pra vocês. E vou continuar, né? Porque não é como se eu tivesse muita escolha. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. Gente, boa tarde. Dia seguinte de ontem, agora já deve ser, tipo, pra lá de 1h da tarde. Eu acordei 10 horas da manhã hoje de novo, mas tudo bem. Eu sinto que 1h volta ao normal, o meu sono. Mas hoje eu nem ouvi o despertador tocando, tipo, sabe? Eu não sei se eu não ouvi. Não, eu não ouvi. Definitivamente eu não ouvi. Mas ontem eu terminei a ilustração, era 11h30, mais ou menos. Agora, do absoluto nada, eu decidi fazer um café cremoso. E aí, precisa de um pote. Eu peguei esse pote aqui, que é um pote com tampa, que a gente usa pra tudo aqui em casa, basicamente, ó. Tá vendo? Ele tem tampa, a gente usa pra guardar, tipo, condimentos, assim. Aí eu peguei um sem a tampa. E o moço falou que dá pra fazer com fouet. Quais são as chances disso aqui funcionar? Primeiro que meu fouet tá torto. Vocês estão vendo que ele tá torto? Enfim.
Mas tem uma galera que faz com batedeira, tem uma galera que faz com aqueles mixes, mas eu não tenho nada disso, então eu vi um cara fazendo com fouet e eu vou tentar fazer com fouet. Vai dar certo? Claro que não, mas a gente vai tentar. Mas vamos lá. Vamos para a receita. Inclusive, enquanto eu procuro aqui, quero deixar registrado que ontem eu finalizei a terceira temporada de Stranger Things. E chorei, tá? Chorei, sim, no final. Na morte do Hopper. E eu só consigo me lembrar da primeira vez que eu assisti Stranger Things. Sei lá, eu nem lembro quando foi o ano que lançou Stranger Things 3. Não lembro o ano, eu sei que eu morava com a minha mãe ainda. E aí, naquela época, que durou pouco tempo, a gente tinha quartos separados, eu e a minha irmã. Sei lá, deve ter durado 2 meses. Porque a gente sempre dividiu o quarto a vida toda, né? E aí a gente morava em quartos diferentes. Eu tava no meu quarto. Morava, enfim. E eu assistindo a série, eu, tipo assim, chorei compulsivamente. Parecia que, tipo, tinham acabado de falar que alguém da minha família morreu. E aí eu saí do quarto chorando compulsivamente. E a minha irmã tava saindo do banheiro, eu acho. E ela, tipo, ficou... Meu Deus, Jerô, o que tá acontecendo? Eu acho que ela ainda não assistiu Stranger Things na época. Ela demorou pra se render a essa vida. E aí ele morreu. Mas eu chorava assim, num nível, parecia, sem brincadeira mesmo, que tinham falado que alguém da minha família tinha morrido. E aí agora, obviamente, eu já não choro mais tão compulsivamente, porque a gente já assistiu a 4ª temporada, e antes mesmo da 4ª temporada sair, né, já tinha saído o teaser e tal, já tinha sido revelado que o Hopper não morre. Mas... ainda assim, eu choro, mas não compulsivamente como eu chorei da primeira vez que eu assisti, porque, caraca, doeu muito, doeu demais. Enfim, deixa eu ver a receita aqui rapidão. Mas whatever, gente, a receita tá falando que precisa de 3 colheres de café. Vou colocar 3 colheres de café solúvel, que também é só o que eu tomo, né, porque eu não sou muito fã de café. 3 café solúvel. Nossa, receita cara, né? Porque o café tá R$30. 3 colheres de café solúvel, 3 colheres de açúcar. Que pode ser açúcar que você quiser, mas enfim, eu só uso açúcar refinado, né? Então, 3 colheres de açúcar e 3 colheres de água. Ó, tem bastante coisa aqui, hein? Se eu perder essas 3 colheres de café, eu vou ficar muito brava, porque o café tá caríssimo. E 3 colheres de água. Agora sim, o cara não falou se era água fervendo, água quente. Então eu vou colocar água fria. Se for água quente, eu vou ficar muito brava. Mas enfim. E aí você mexe com o fouet até virar creminho. O que eu tava dizendo? Ontem eu comecei a assistir a 4ª temporada, né? Assisti só o primeiro episódio, porque depois eu fui dormir. E a 4ª temporada é a minha 2ª temporada favorita de Stranger Things, né? Por enquanto estamos 3ª temporada, 4ª temporada, 1ª e 2ª. A 2ª é a minha menos favorita, como eu disse ontem pra vocês, né? Dois mil anos depois. Eu acho que a água deveria ter sido quente. Enfim, vou continuar aqui batendo, mas eu só queria dizer que eu shippei muito o Ed com a Chrissy, tá? Então, eu sou team, esse casal que nunca existiu. Filha, você tá bugando minha câmera, você pode... Eu tô nem aí. Eu sou muito team esse casal que nunca existiu, que o fandom shippou do absoluto Neida e que virou um casal na nossa imaginação, porque não é um casal oficial e nunca será, né? Afinal de contas. Enfim, né? Acho que vocês já sabem do que eu tô falando. Outra coisa aconteceu. Que saco. Eu não sei. Então outra coisa. Matou ela? Mas isso é impossível, né? Eu não sei. O Ed. Já falou com mais alguém? Não, eu não achei o Lucas, nem a Nancy. E o Mike tá... Da Califórnia. Ai, que merda! Aonde você foi? Encontrar um amigo. Você viu o jornal, não é Verdade,
Gente, o café ficou lindo. Super aesthetic. Só tem um problema. Eu coloquei sal no café ao invés de açúcar. Esse pote aqui é do sal. O pote de açúcar é rosa. Como eu pude confundir um pote rosa com um pote verde, meu Deus. Inclusive, a essa altura do campeonato, eu nem sei onde tá o pote de açúcar. Eu acho que o açúcar acabou e isso aqui é sal. É sal, ou seja... Tá intragável isso aqui. Eu fui experimentar e só veio o gosto de sal, porque eu coloquei 3 colheres de sal. Só dá pra sentir o gosto do sal. Tá vendo por que não dá pra você tentar romantizar a sua vida? Porque acontece essas merdas, gente. Ai, olha, sinceramente, agora eu vou ter que jogar esse copão de café fora. Vou ter que jogar esse creme que eu fiz fora, que eu fiquei mexendo por uma vida inteira pra nada. E, pra piorar, eu ainda fiz o café. Então, tipo assim, além da espuma do café, eu fiz o café. Ou seja, eu perdi, no mínimo, assim, umas 5 a 6 colheres de café. Café solúvel, que tá caro. Tá R$30 um café solúvel. Aliás, todo café tá caro, né? Até o não solúvel. Ai, gente, ainda perdi leite, tá? Ainda gastei leite, que o leite também tá caro, veja bem. E agora eu vou ter que jogar fora. Quem gostou, quem amou. Quem foi que te mandou essa carta? Vamos fazer. Fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. Gente, acordei hoje, era 9, não, era 8h30. Agora são 10h30. O que aconteceu de lá pra cá? Eu levantei e tudo mais, só que, enfim, em um determinado momento eu deitei de novo na cama e fiquei assistindo o vídeo, fiquei enrolando, porque ontem... eu menstruei e eu fiquei com muita cólica, muita dor, meu pescoço, assim, doía muito ontem. Porque eu fiquei o dia todo no sofá, com a cabeça meio abaixada, assim, não foi uma boa ideia também. E aí, como eu tava muito cansada, eu falei, vou tirar um cochilo. Pior decisão da minha vida, eu deveria ter ficado acordada. Por motivos e... Aliás, meu vizinho tá escutando música alta, então, se vocês estiverem ouvindo algum barulho externo, me perdoe. Pior decisão da minha vida, porque... Eu não sei se todo mundo já assistiu Teen Wolf, mas todo mundo deveria assistir Teen Wolf. E eu juro que vai fazer sentido, eu tô falando de Teen Wolf aqui do nada. Mas Teen Wolf conta a história de 2 adolescentes, né? O Styles e o Scott McCall, eles são melhores amigos e tal. E o Styles, ele é interpretado pelo Dylan Bryan, né? O amor da vida dos fãs de Maze Runner. E tem uma terceira personagem ali que meio que é principal na primeira temporada, que é a Allison. E esses 3 personagens, eles passam por uma experiência na terceira temporada, que eu não vou falar o que é porque é spoiler, mas eles passam por uma experiência, assim, extrema, pra poder salvar ali umas pessoas que precisavam ser salvas. E essa situação extrema que eles passam acarretam vários traumas, várias consequências ao longo do resto da temporada. E uma dessas consequências é, tipo, sei lá, ter pesadelos, não conseguir dormir e tudo mais. E aí o Styles, que é o personagem que eu quero focar aqui, ele... tem muita dificuldade pra dormir e tal, né, depois dessa experiência. Até que um momento ele começa a dormir, só que ele começa a ter dificuldade de entender que aquilo não é verdade, que aquilo que ele tá sonhando não é realidade. Então, tipo assim, ele acha que ele acordou,
Ele tem certeza absoluta que ele acordou. Tipo assim, ele acordou, ele levantou, ele fez as coisas dele, ele comeu, foi pra escola, enfim, se arrumou, estudou. Só que tudo isso não é real, tudo isso é um sonho. Só que ele acha que tá realmente acordando e vivendo aquilo porque o sonho fez ele acreditar que aquilo tá acontecendo, sabe? O sonho fez ele acreditar que ele acordou e que ele tá vivendo a vida dele real. Até que acontece algo que na cabeça dele não faz sentido tá acontecendo na vida real dele. E ele começa a se questionar a sua sanidade mental. Afinal de contas, é um pouco estranho, né? Algumas coisas. E aí, por que eu quero falar desse personagem? Porque tem um determinado episódio que ele tá conversando com o Scott e ele tem certeza absoluta que ele tá vivendo aquilo. Que ele, tipo, acordou, que ele, enfim, foi pra escola, tá conversando com o Scott ali normal. E ele comenta com o Scott sobre isso. E aí o Scott fala, tá, e, né, o que você faz? Como que você sabe? Que não sei o que, não sei o que. E aí ele fala que nos sonhos a gente tem mais dedos na mão. Tipo assim, no sonho a gente não tem 5 dedos, a gente tem mais de 5 dedos. E aí, tipo, o Scott fala pra ele olhar, ele olha e ele vê que ele tá com mais dedos, e aí do nada ele acorda. E aí ele começa a surtar de novo, porque mais uma vez ele achou que ele tava acordado, e na verdade ele não tava acordado. Enfim, isso ficou na minha cabeça desde a primeira vez que eu assisti Teen Wolf, há 1000 anos-luz atrás. Tipo, literalmente, eu acho que eu assisti Teen Wolf a primeira vez, eu tinha uns 15 anos. Hoje eu tenho 25, né? Indo pro 26 daqui a 20 dias, talvez. Menos de 20 dias, na verdade. E isso ficou na minha cabeça desde aquela época. Eu não sou uma pessoa muito de sonhar, eu não tenho sonhos, a maioria das noites eu não sonho com nada. Só que quando eu sonho, nunca é bom. Impressionante. Já foi essa época de eu sonhar todos os dias. Tipo, na verdade, eu nunca tive muito isso de sonhar todas as noites. Mas quando eu era mais nova, eu tinha sonhos bons, às vezes. De vez em nunca. Sonhos normais, né, no caso. Hoje em dia, não. Sempre que eu sonho é uma coisa ruim. Corta pra eu ir tirar um novo cochilo, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive um sonho ruim. E quando eu tô tendo esses sonhos ruins, pesadelos, né, que chamam, eu tenho pesadelo exatamente igual ao Styles. Eu sempre acordo, eu sempre levanto e eu começo a fazer coisas que na minha cabeça são normais, talvez porque eu esteja sonhando ou porque realmente eu faria aquilo mesmo. E aí coisas começam a acontecer que eu fico tipo, oi? Vou dar um exemplo claro, um clássico dos meus pesadelos. Os meus dentes começarem a cair. Tipo, é um clássico. Toda vez que eu começo a ter esse tipo de pesadelo, os dentes da minha boca começam a cair. Tipo, começa a cair todos, um por um, assim, todos. E eu começo a me desesperar, chorar, a gritar, a surtar. Porque na minha cabeça eu acordei. Se eu acordei, significa que aquilo tá acontecendo comigo. Comigo, Juliana, na vida real. Só que eu lembro que teve uma vez, também há muito tempo atrás, que eu tava sonhando e eu comecei a ter um pesadelo, não lembro o que era, mas eu sei que eu comecei a ter um pesadelo. E na minha cabeça, eu lembrei do que o Styles falou, o personagem da série. Por isso que eu falei da série, tá? E aí eu olhei pra minha mão e eu percebi que tinham mais de 5 dedos na minha mão. E eu não sei se isso é comprovado, cientificamente comprovado, ou se a série criou isso, e porque eu assisti a série, o meu cérebro registrou isso, e aí automaticamente isso se tornou uma realidade, tipo, pra mim, sabe? Eu não sei, de verdade mesmo, não sei. Me conta aí se alguém já teve uma experiência parecida com essa. Deixa eu lavar meu rosto, porque, enfim, né, senão já secou, na verdade. Enfim, continuando a minha história muito crazy, eu acordei desse cochilo e eu já deveria ter estranhado, porque o meu quarto, ele tava 100% claro. E o meu quarto, ele não é claro. Independente da hora do dia, ele não é claro, porque a minha janela dá pra nada, né? Dá pra uma parede. Então, o meu quarto, se as luzes estão apagadas, ele fica totalmente escuro. E nesse sonho, não. Meu quarto tava claro. Claro, tipo, de sol. Claro de luz natural. Eu deveria ter estranhado daí, né? Mas continuei vivendo a minha vida como se aquilo fosse real, né? Porque, pô, eu acordei, como não é real? E aí eu vim no banheiro, o clássico, os dentes da minha boca começaram a cair. Ai, gente, eu não aguento mais essa vida. E eu comecei a surtar, tipo, ficar preocupada, meu Deus do céu, tô ficando banguela, o que tá acontecendo? Nananã. E aí, eu não sei se é porque eu já tô acostumada a ter esse tipo de sonho, apesar de não ser frequente, tipo, é literalmente muito espaçado entre um e outro, sabe? Eu não sonho todo dia. Aí o que eu fiz? Eu olhei pra minha mão de novo. E aí eu percebi que eu tinha 6 dedos. Tipo assim, na hora... Sabe quando a imagem vai começando a sumir? E aí eu percebi que eu tava começando a acordar.
E a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi olhar pra minha mão e contar todos os dedos da minha mão. Contar 5 dedos dessa mão, contar 5 dedos dessa mão. Pra eu ter certeza que eu tinha acordado, sabe? Eu já acordei com o modo cão. Eu só quero deixar isso registrado, né? Obviamente, depois de uma experiência dessa, não tem como você acordar feliz. O quanto uma série e um personagem conseguiu entrar na minha cabeça de uma forma que eu, dormindo, no meu subconsciente, consigo fazer a Juliana do meu subconsciente lembrar do que um personagem de uma série me falou pra que eu consiga fazer isso dentro do meu sonho. Tipo, isso pra mim é muito louco. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Cá estou eu com o meu... Ai, cara, como é que se chama isso aqui, gente? É a famosa bis, band-aid, cotonete, né? Não tem um nome pra esse doce. O nome desse doce se chama bis. Então eu tô com esse bis da Rushers. É sério, não tem mesmo nome, eu acho. Ah, é waffle com recheio e cobertura. Ah, vai a merda. Enfim, gente, tô aqui com o meu bis. Que não é da bis, mas é bis. Meu suquinho, que já tá na metade. Inclusive o bis também já comi. Vou macetar esse bis inteirinho, tá? Porque eu tô com o modo cão, eu mereço. E aqui, fazendo a minha artezinha. E estamos assim. Essa ilustração eu achei que fosse ser fácil, porque, teoricamente, eu poderia repetir os aliens. Mas não foi fácil não, tá? Mesmo repetindo os aliens, não tá sendo nem um pouco fácil. Aí agora eu estou fazendo a garra, né? Que vai pegar o Buzz e ainda nem sequer comecei a fazer o Woody, que vai ficar bem aqui. É isso. E, obviamente, né? Vim pegar mais um copão de ADs. Porque é isso, hoje eu estou me mimando porque eu mereço. E já vou macetar mais uma caixa de bis que não é bis. Tô assistindo o último episódio da 4ª temporada de Stranger Things. Gosto muito da 4ª temporada. Mas o núcleo, Mike, Will, Jonathan e a Gayle é insuportável. Tipo assim, eu fico com vontade de pular as partes dele, sabe? Porque... eles são muito... Tipo assim, o Mike é um chato. Desculpa pra galera que gosta do Mike, mas eu acho ele insuportável. Porque tudo pra ele é Eleven. Tipo, não tem uma personalidade esse menino, a não ser gostar da Eleven. O Jonathan tá insuportável nessa temporada, porque, enfim, virou maconheiro. E eu não gosto do que eles fizeram com o personagem do Jonathan. E não gosto também do que eles fizeram com o relacionamento dele com a Nancy. Eu não shippo o casal, mas porque eu não tenho apego ao casal. Mas... Tipo assim, eles faziam sentido juntos, sabe? Tipo, tem desde lá da primeira temporada que eles estão construindo esse casal. E aí, pra nessa 4ª temporada, eles cagarem e fazerem o Jonathan virar um babaca. Sendo que o Jonathan nunca foi babaca. Tipo assim, ele foi babaca, assim, em alguns momentos. Mas não babaca desse tipo, sabe? Ele é babaca lá, de ficar tirando foto da Nancy sem permissão lá na primeira temporada. É esquisito, né?
tarado. Mas assim, não babaca no sentido de, tipo, terminar com a Nancy aos poucos. Tipo, não, sabe, eu não vejo o Jonathan fazendo isso. Mas a série fez assim, a gente tem que comprar. E o Agile, que é o amigo do Jonathan, que graças a Deus não vai voltar pra quinta temporada, é um chato. Esse personagem é muito insuportável. Tipo assim, dos personagens novos que entraram, ele é o pior pra mim. Então assim, no fim, nesse grupo, a única pessoa que salva é o Will. Porque, enfim, ele é um fofo, né? Um nenenzinho. Então é o único personagem que salva, assim, desse núcleo. Eu acho esse núcleo muito chato. Então, tipo, eu fico querendo pular, sabe? E, obviamente, que o núcleo que eu mais gosto é da galera lá de Hawkins, né? Até mais do que da Eleven lá com o cara, apesar de eu amar a história do Vecna. E o núcleo lá, Joyce, Hopper, enfim, essa galerinha aí. Vence, esse núcleo vence pra mim. É o melhor de todos. É isso. Vou terminar a minha ilustração. E eu não sei definitivamente quando é que esse vlog vai acabar. Pode ser que acabe do nada, pode ser que eu volte aqui pra finalizar. É isso. Continuem assistindo. Sete e 54 da noite, quase 8 horas. E eu finalizei. Temos um Woody. Temos o Garra, né? Que eu ainda não tinha feito. E eu não lembro se eu já tinha finalizado o Buzz da última vez que eu mostrei. Enfim, só tô em dúvida um pouco dessa fonte, dessa diagramação dela, mas não vou mexer mais por enquanto. E vou jantar. Porque depois de jantar eu vou editar o vídeo de amanhã. Não vou deixar pra amanhã, não vou cometer esse erro. E muito provavelmente eu vá ficar editando o vídeo aí madrugada dentro. Eu já vou dar tchau pra vocês nesse vlog. Provavelmente eu vou gravar aí alguns takes de eu editando o vídeo. Mas não sei se eu falo com vocês de novo nesse vlog. Então eu acho que eu vou me despedir. O resultado deste vlog foi 3 rascunhos que estão aparecendo pra vocês. E desses 3 rascunhos, eu finalizei 2 ilustrações. Enfim, é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau. Tipo assim, não, nossa, meu Deus do céu, como eu sei tudo sobre esse assunto, mas, tipo assim, você precisa entender minimamente porque você vai fazer um personagem que, enfim, né, precisa ter coerência ali. Filha, dá licença aqui pra mãe. Obrigada. A malandragem da... Caramba, que susto! Gente, as formigas estão andando tão juntinhas, uma atrás da outra, tipo, que eu achei até que fosse uma cobrinha, sabe? Nossa, elas estão, tipo, indo muito juntinhas. Enfim, ai, tá vendo? Eu já perdi o foco. Eu já perdi as contas de quantos anos tem Stranger Things, de quando lançou a primeira temporada, já não sei mais, já perdi as contas completamente. Apesar que eu acho que não faz 10 anos Stranger Things, eu acho que faz mais, né? Faz uns 30.